Muito bem, Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos a seus clientes, vejam bem, há mais de 50 anos. Aliás, a Nardon Inazzi, eu acho que esse ano, confirmar lá com o Nazi, deve estar fazendo 60 anos de atividades no mercado de consultoria empresarial, que é uma data extraordinária. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento de instalações de equipamentos eletrônicos, mecânicos, hidráulicos para as suas centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões, garagens, cercas elétricas, enfim, tudo que um condomínio, seja comercial, industrial ou residencial, precisa lá na IES Manutenção Predial. Aí o telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Bom, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana tentando reiniciar as coisas, né? Afinal de contas, o Brasil precisa trabalhar e as coisas, afinal de contas, elas prosseguem e daqui a pouco, né, nós vamos estar aí numa situação de desastre econômico que ninguém quer, que tenha a gravidade que se avizinha que poderá ter. Nós vamos conversar neste espaço com um político experiente aqui de muitos serviços prestados à cidade de Porto Alegre e hoje um dos comentaristas aqui para nossa honra do Economia e Desenvolvimento. Luiz Braz, obrigado pela tua presença, Braz. Um prazer imenso, Silvio. Eu quero cumprimentar você, porque eu estou vendo que você toma todos os cuidados para que a gente possa fazer o programa sem correr aqueles riscos normais que estão anunciando por aí que a gente pode ter. A gente de terceira idade, né? Claro. Nós que estamos no começo, né? Exatamente, E tal. Então, olha só, eu estou bem distante do Silvio, estou bem distante do câmera, estou bem distante de todas as pessoas que estão fazendo aqui o programa. Então, eu acho que esse é um cuidado necessário, porque, afinal de contas, eu acho que esse isolamento ele teve razão de ser para nós da terceira idade e para algumas pessoas que realmente estavam naquela área de risco ou que estão naquela chamada área de risco, não é? Mas eu acho que ele não é assim tão necessário, eu não vejo tão necessário, sabe, tomando os cuidados necessários para o restante da população. Tu não vê assim o confinamento, né? Não, eu acho que o distanciamento, que são coisas diferentes. Sim. O distanciamento é isso que tu falaste. Então é isso, nós vamos começar essa entrevista falando sobre isso. A gente que não é especialista nisso, né? Afinal de contas, tem a ciência, tem a sociologia e tem a ciência comportamental, né? E nem só a ciência tem a razão, como também os demais não deixam de ter razão. Eu quero dizer isso pelo seguinte, porque eu acho que nós chegamos, Brasil, eu quero a tua opinião sobre isso, num momento em que o confinamento está sendo pior do que a própria doença. Ah, com certeza. Né? Porque nós vemos isso em favelas do Rio de Janeiro, começou agora a pegar, porque as pessoas estão agrupadas, elas de modo têm que sair e voltam para aquele ambiente, muitas vezes 10 pessoas num quartinho de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. E não tem como não fazer Exatamente. diferente. Então eu te pergunto o seguinte, não seria melhor como tu falou em idosos, tem idosos que estão em saúde e tal, mas tem outros que normalmente estão com problema de diabetes, problema de coração, de pulmão e tal, já tem uma certa patologia, certas doenças que já são perigosas e se agravam com a questão quer dizer, o risco deles é muito maior. Então, o que tu acha deste confinamento ser gradativamente passado para um distanciamento social? Eu acho que seria muito bom. O que eu estou vendo é o seguinte, Silvio, essas pessoas que são as pessoas mais pobres e que precisam do seu dia a dia para poder sobreviver, essas pessoas elas estão ficando desesperadas, porque elas não podem ir trabalhar, o governo agora está dando alguma coisinha para elas, mas não é para todo mundo, tem gente aí que sabe, dessa camada bem pobre da população e que não recebe esse dinheiro do governo, não é? E essas pessoas, como é que elas vão sobreviver? Elas têm que fazer alguma coisa, não é? O cara que antigamente guardava automóvel e que não pode mais, até porque tem a legislação, tem o decreto aí do Marquesan, mas ela sobrevivia disso. Ela estava começando uma fase de transição para tentar fazer alguma outra coisa para poder sobreviver, vender alguma coisinha e tal para poder sobreviver. Agora ela não pode fazer absolutamente nada, não é? Então eu acho que essa reclusão social, não é? Esse isolamento que nós estamos sendo vítimas dele agora, não é? Eu acho que ele deveria, aos poucos, ir cedendo para que nós pudéssemos realmente começar a dar chance para as pessoas sobreviverem.
Não é? Porque senão o cara não vai viver, não morre da Covid-19, mas morre de fome. Ele morre porque ele ficou tão nervoso, porque não tinha o que dar para a sua família, que de repente o coração não aguentou, sabe? Ele foi embora, Deus sabe, né? Então... E nós sabemos, né, Brás, que no meio de tudo isso aí, o que está acontecendo também, nós sabemos a questão das doenças mentais, que são originadas exatamente desta forma de escravização que a sociedade está submetida, e as pessoas não conseguem mentalmente, espiritualmente absorver. Então, a imprensa não diz isso, né? Nós sabemos que, e esse é outro ponto que eu quero tocar em ti, na canalice que é essa imprensa brasileira, sobretudo as grandes redes lideradas pela Globo e aqui pela rede dos babacas socialistas, a RBS, que está fazendo contra a população. Ou seja, ela politizou e está usando desse instrumento para atender seus interesses que não foram atendidos pelo atual governo. Então, isso vai acontecer no Brasil, nós vamos ainda saber, a história vai contar isso, do número de suicídios, do número de pessoas mentalmente desestabilizadas e perturbadas que são oriundas desse coronavírus. Eu acho que nós temos, quando Jesus Cristo morreu, a civilização foi dividida entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nós temos hoje um outro fenômeno, que o AC vai ser antes do coronavírus e o DC depois do coronavírus. A civilização toda vai mudar. Essa questão, a politização da doença, da peste. Isso inclusive você nota muito isso nos meios de imprensa, né? Olha só, infelizmente, nós tivemos uma notícia, eu acho que esse é um quadro assim que mostra bem o que é essa politização. Nós tivemos uma notícia que eu achei maravilhosa, dada pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ignorada pela grande mídia. Olha, ele falou o seguinte, que tem um medicamento... Um vermífugo. Um vermífugo, que foi pesquisado e que é vendido nas farmácias hoje, é baratinho. E que, na verdade, ele é 94%, 95% eficaz no combate à doença. Quer dizer, ele praticamente mata a doença, não é? Olha, eu pensei que os noticiários da noite... Iam dar essa de manchete principal. Sim, isso era essa manchete principal. Meu Deus do céu! Os caras da Globo, eles não deram uma linha com relação a isso. O ministro da Saúde, que é inimigo, eu não sei porquê, não é? Ele é inimigo do presidente da República e está lá com o ministro da Saúde, não devia estar mais, não é? Mas o ministro da Saúde não falou absolutamente nada a respeito dessa descoberta do Ministério da Ciência e Tecnologia. E olha, não foi assim um achado, eles vêm pesquisando isso desde janeiro. Essa pesquisa está sendo feita há muito tempo, não é? E então, essa politização, ela tem que terminar, porque, afinal de contas, só a união entre nós, quer dizer, essa união não é aproximação de corpos, a união é união de vontades, não é? Essa união, ela deve haver para que nós possamos ter só uma única batalha nesse momento, não é? Combater o mal, mas não permitir também que as nossas economias, que a nossa sociedade vá à breca, não é? E é o que está acontecendo isso. Aliás, esta crise está mostrando o verdadeiro caráter da classe política e muito da classe empresarial no país. Há muitos empresários que estão também torcendo pelo pior. Por quê? Porque eles perderam governos que os favorecia do ponto de vista de obras públicas, de favorecimentos, como acontece com a classe política. Eu não consigo mais ver aquele presidente da Câmara, aquele gordinho, parece um porquinho, né, vomitando leis e regras de comportamento. Um camarada que é processado pela Lava Jato, um camarada cheio de... Ele e o pai dele, o César Maia, que eu conheci, que é economista também. Então, esses caras é que estão governando o país. Estão tirando todo o poder do presidente da República. Agora mesmo o Supremo Tribunal Federal impediu que o governo decretasse qualquer coisa em favor da abertura de determinados segmentos da sociedade da área empresarial. Quer dizer, o Supremo, o Congresso, a imprensa, a grande imprensa, todo mundo não contra o Bolsonaro, contra a sociedade brasileira. Silvio, eu já disse aqui no teu programa várias vezes, no nosso programa, várias vezes, e vou repetir agora. Se nós não pudermos começar tudo do zero, para poder, de repente, fazer novas regras para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser montado, os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal,
deveriam ser pessoas que de grande conhecimento nessa área jurídica e reputação ilibada, tudo isso. Mas como é que pode ser assim se são os políticos que indicam as pessoas que vão para lá? E pessoas indicadas lá como presidente do Supremo Tribunal Federal, foi advogado de um partido político, que nós conhecemos muito bem. Sim, o presidente. Qual a isenção de um camarada desse, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para ditar ordens, sobretudo para um governo que é combatido pelo partido que ele usou e do qual ele se serviu a vida inteira? Sim, esse careca que foi lá de São Paulo e que também está integrando... O Alexandre, não é? Também, olha só, esse cara também pertencia a partidos políticos, não é? E agora está integrando lá o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não dá para ser assim, porque acontece o seguinte, o Supremo ele tinha que ser realmente isento, não é? As opiniões dele, as decisões do Supremo tinham que ser realmente com muita isenção, não é? Mas, infelizmente, isso não é dado. Eles fazem realmente um trabalho político, não é? E, infelizmente, estão ligados a um partido de esquerda, não é? Que roubou muito esse país. Roubou demais esse país. E esse é o problema, né? Esse governo atual não rouba e não deixa roubar. Esse sim. Então, esse é o problema. Ele pode não estar acertando alguma coisa, porque eu não gosto muitas vezes de falas do Bolsonaro. Ele é muito ruim quando... Ele é muito rústico, fala. né? Uma patrola, né? É uma patrola, ele é mais assim para o cara de tribuna, não é? Que vai na tribuna e fala tudo aquilo que está na cabeça dele, do que para um cara que está dirigindo, sabe, em um país como o nosso, não é? Mas, em todo caso, ele tem essa virtude que você indicou. Ele não é ladrão. E nem o governo dele, na verdade. Sim. E outra coisa, antes de encerrar nossa entrevista, na verdade, nós não estamos apoiando o Bolsonaro. Não. Nós apoiamos o projeto político e econômico dele. Fazer uma nova política sem roubo, sem corrupção, de favores como era antigamente, e um projeto econômico que seja um projeto liberal, e um projeto que vá colocar o país verdadeiramente no caminho do desenvolvimento econômico e social com justiça. Para encerrar, Braz. Silvio, olha só, eu estou muito longe do Bolsonaro, sabe, estou do outro lado. Eu tenho um partido político, que é o PTB, sim, o PTB não se afina com o Bolsonaro. Só que esse cara, ele trouxe honestidade, ou pelo menos está tentando trazer honestidade, sabe, para o nosso país. Porque aquilo que o PT fez, que os partidos comunistas fizeram aqui, foi um roubo que eu quero que nunca mais aconteça, nem aqui, nem em lugar nenhum. E é por isso que o país não tem hoje as condições para minimamente, estruturalmente, combater essa peste, porque a saúde está totalmente detonada. Não é culpa do Bolsonaro, não. É culpa desses 15, 16 anos que a esquerda esteve no Brasil. Para encerrar, para mim, sublevação dos governadores contra o presidente. Quer dizer, os governadores estão articulados a partir da figurinha aquela lá de São Paulo, articulados em desestruturar o governo e concentrar no governo Bolsonaro toda a culpa pelo que está acontecendo. Ou seja, eles não querem mais pagar a dívida que eles têm com a União está falida por causa do calote dos estados, e eu vejo isso com muita preocupação. Sim. Essa política dos governadores, que é mau caráter, a começar pelo Rio Grande do Sul, canalha e contra a sociedade. Olha, veja se Porto Alegre já não merecia ir devagar, que Deus sabe, né? De repente, já voltando à sua normalidade. Não precisa ser de uma vez, mas devagar, voltando à normalidade. Olha o quanto que nós estamos perdendo aqui. Só tem que esperar agora o seguinte, que o governador, esse governador que nós temos aqui, infelizmente, que ele faça exatamente com o recolhimento de impostos, estenda o prazo de pagamento pelas empresas, o prazo que demorar o fechamento do comércio e da indústria. Isso é o mínimo que ele tem que fazer. Me chamou a atenção o seguinte... Ele liberou a sua região, que ele é de Pelotas. Claro, então, ele liberou... Está governando para a região de Pelotas. A sua região, ele está liberada. Ele trancou aqui e trancou Caxias do Sul, que são os dois grandes centros, que Deus sabe, né? Continua prefeito de Pelotas. Continua prefeito de Pelotas. Continua prefeito de Pelotas. Ô, Braz, vamos conversar mais vezes. Obrigado pela sua presença aqui. Né? A gente Obrigado, Silvio. Obrigado. Fazer o contraponto, porque, na verdade, assim, hoje, graças a Deus, a demonizada mídias sociais é que estão fazendo o contraponto que nós precisamos contra essa canalice que é a Rede Brasil Sul de Comunicações, aqui é a RBS, que é um puxadinho da Globo, e a mãe, que é a Rede Globo de televisão, que estão desmantelando a moral e a ética deste povo brasileiro, tão sofrido, e que por causa de vocês, da Rede Globo e da RBS aqui, está sendo demolida do ponto de vista ético e moral e acabando com a sua esperança de dias melhores.
Abraço, obrigado. Obrigado a você. E nós que somos velhinhos, vamos ficar assim mais distantes um do outro, né? Distanciados. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.